Eles são meus ídolos. E dei volta pra caramba e tal. Mas enfim, meus avós. Sempre fui muito apegado nos meus avós. Uma avó minha especial, a minha avó Terezinha, ela sempre foi muito próxima de mim. Muito próxima mesmo. Ela era, né, do estado do Espírito Santo. E ia sempre muito me visitar lá na minha cidade natal, em Itabira. E, pô, ela sempre foi muito carinhosa, um amor de pessoa, sempre me incentivou demais tudo que eu queria fazer. Isso todos os meus avós, mas ela em especial era muito carinhosa comigo. Por exemplo, eu lembro, quando eu era moleque, eu morria de medo de escuro. E ela ficava sentada lá, do lado da minha cama a noite inteira, fazendo carinho e contando história até eu dormir. Pô, eram coisas que me marcavam muito. Foda. E quando eu tinha uns 12 anos, eu tô falando 12, mas pode ser tipo 11, 13, eu era moleque, eu realmente Sim, não tenho noção de tempo alguma. Teve um dia que eu tava deitado lá pra dormir na minha cama, tranquilo, e a minha mãe chegou chorando na porta do meu quarto. Pra mim, aquilo ali já me comeu a mente, tipo, minha mãe chorando, eu conto nas mãos quantas vezes eu vi os meus pais chorarem na minha frente. E a minha mãe falou, tipo, filho, a vovó até tá muito mal, ela vai ter que fazer uma cirurgia, reza pra ela desentubar. Uma criança de 12 anos não sabe nem o que é desentubar. Mas naquela noite eu chorei igual um desgraçado, eu rezei assim pra Deus e pro mundo. Tipo, todo Deus que existe na face da terra, eu rezei pra ele e falei, por favor, faz minha avó ficar bem. E veio a calhar que no dia seguinte, a minha avó melhorou. Ela ficou bem. Com a saúde debilitada em alguns aspectos, mas ela ficou bem. E, pô, pra mim, Deus tinha salvado a minha avó. Era isso, ponto. Deus salvou a minha avó. Aconteceu um milagre, eu rezei, Deus foi lá, interviu e salvou a minha avó. Algum tempo depois, conversando com meu pai, eu fui realmente entender o que tinha acontecido. Tinha sido um cirurgião foda pra caralho, que tinha operado realmente um milagre na cirurgia dela e tinha, pô, feito ela sobreviver. Naquele momento, eu já comecei a olhar pra medicina com outros olhos. Já fiquei, cara, eu quero ser esse cara. Eu quero ser o cara que quando tiver um Henriquinho de 11 anos chorando de noite, ele vai acordar no dia seguinte e o pai dele, a mãe dele vai estar bem porque eu ajudei. Eu quero ser esse cara. E tipo assim, naquela época, eu já fiquei, pô, é medicina. E eu continuei, como sempre, grudado na minha avó a adolescência inteira. Sempre viajava ao Espírito Santo pra ver ela, sempre ia lá. Só que como eu falei, a saúde dela, depois da cirurgia, apesar dela ter melhorado, a saúde dela ficou bem limitada mesmo. E quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, a saúde dela piorou ainda mais. Ela desenvolveu um quadro que, na época falaram que era Alzheimer, mas hoje eu acho que era demência vascular e tal. Mas ela, basicamente assim, ela nem reconhecia ninguém mais, era um grau bem avançado. E ela tava muito debilitada, chegou um ponto que ela não conseguia nem levantar direito, tinha que ficar o dia inteiro quase que em cama ou sentada, perdeu muito peso. E assim, tem muito médico na família, então todo mundo tentava ajudar e pá, mas chegou um ponto que ela teve que ficar até num centro de tratamento 24 horas por dia, porque ela precisava de uma enfermeira do lado dela o dia inteiro, senão não tinha condição. E os tios iam sempre revezando. Cada dia um ia lá visitar, ficar com ela, conversar e pá. E no final do ano que eu fui, do meu terceiro ano, isso era acho que 2017, eu fui lá visitar ela com os meus pais e eu vi ela daquele jeito. Eu não via ela há quase um ano. Eu vi ela daquele jeito e ela não sabia quem eu era e não conseguia levantar direito. E aquilo ali comeu a minha mente. Pô, eu tinha 16 anos, 17 anos no máximo. E aquilo ali, pô, me impactou pra caralho ver a minha avó daquele jeito. Eu não sabia reagir. E aí eu fiquei lá uma semana, eu acho, na cidade dela. E no dia de ir embora, minha mãe falou, filho, você não quer vir despedir da sua avó? Eu falei, não, mãe, eu não consigo. Não dou conta. Eu não dou conta de ver a minha avó daquele jeito. Não consegui. E aí, beleza. Eu fui embora. Terminou o terceiro ano, não passei no vestibular. Minha cabeça já tava uma merda. Fui pra Belo Horizonte estudar pra fazer o pré-vestibular. E no fim de semana, os meus pais vão me visitar. E eles me contam que a minha avó tinha falecido. Eles não quiseram me contar por telefone, porque eu tava sozinho, eles estavam preocupados de como eu ia ficar. Justo. E como já tinha acontecido há algum tempo, eu não tive nem como ir no enterro. Então, eu não só fui covarde a ponto de não conseguir ver ela quando ela estava mal e precisava, como eu também não consegui nem me despedir dela no enterro. E aí eu me senti a pior pessoa do mundo. Eu dormi chorando por 15 dias, 20 dias. Eu me senti muito mal mesmo. Foi uma época que eu mais me questionei, tipo, é isso que eu quero pra vida mesmo? Quem sou eu pra falar que eu quero ser médico se quando a minha avó precisou eu não consegui estar lá pra ela? E, pô, foi muita conversa com os meus pais, muito choro, muita coisa, até eu botar na cabeça que, pô, tá, vamos tentar enxergar a parte boa ali. E, tipo, depois de muito tempo ruim, realmente ruim da cabeça, tá ruim, pensando em fazer besteira, o que ficou
foi tipo, ok, eu tive 4 anos a mais com a minha avó, eu pude estar com ela por 4 anos a mais por causa daquele cara lá atrás. Eu ficar remoendo aqui que, eu não tava lá com ela, eu não fui visitar ela, não tive coragem de ver ela, não vai mudar nada. E aí eu tentei olhar a parte boa e pensar, pô, ok, aquele cara lá atrás ele me deu mais 4 anos com a minha avó. Ele não mudou só a vida dela com aquela cirurgia, ele mudou a minha vida, a dos meus pais, da minha família toda.